A verdade assustadora sobre o apocalipse da internet em 2025. No mês de agosto de 1859, cientistas do mundo todo observaram com grande interesse o aumento do número de manchas solares na superfície do Sol. Entre os cientistas estava Richard Carrington, um entusiasta da astronomia que vivia em uma pequena cidade chamada Red Hill, que fica próxima a Londres, na Inglaterra. Em 1º de setembro, enquanto Carrington registrava as manchas solares, foi surpreendido por um repentino flash de luz tão intenso que o fez pensar que um buraco tinha se formado em sua tela de observação, permitindo ele olhar diretamente para o Sol. Mas depois de ajustar seu equipamento, ele percebeu que as intensas manchas brancas ainda estavam presentes. Após sair correndo de seu estúdio para encontrar outro observador que tinha visto o mesmo, Carrington descobriu que os pontos brilhantes já haviam desaparecido. Na época, ele não sabia que a energia explosiva que acabara de testemunhar na superfície do Sol estava se dirigindo para a Terra. O que Carrington havia presenciado foi uma grande ejeção de massa coronal, uma explosão de plasma magnetizado da atmosfera superior do Sol, conhecido como coroa. Normalmente, leva alguns dias para que uma ejeção de massa coronal atinja a Terra, mas, surpreendentemente, apenas 17 horas e meia após o evento visto por Carrington, o plasma expelido viajou mais de 90 milhões de milhas, o que equivale a 150 milhões de quilômetros. Isso resultou em uma tempestade geomagnética sem precedentes, onde foi visto auroras boreais por vários lugares distantes dos polos da Terra, que foi vista até tão ao sul quanto o Caribe. A intensidade da aurora sobre as montanhas rochosas nos Estados Unidos foi tão marcante que acordou garimpeiros, que confundiram com o nascer de sol e começaram a preparar o café da manhã. Os sistemas elétricos em toda a Europa e América do Norte começaram a falhar, com postes telegráficos emitindo faíscas e, em alguns casos, causando choques elétricos nos operadores. Houve relatos de incêndios espontâneos em várias cidades importantes. Alguns operadores telegráficos descobriram que ainda conseguiam enviar e receber mensagens mesmo após desconectar as fontes de alimentação de suas máquinas telegráficas, onde as linhas telegráficas foram energizadas apenas pela sobrecarga da aurora. Essa tempestade geomagnética foi considerada a pior da história moderna, sendo conhecida como o Evento Carrington. A quantidade de energia liberada pelo Sol foi estimada em cerca de 10 bilhões de megatons de TNT, aproximadamente equivalente à explosão da bomba termonuclear mais poderosa já detonada até então. Há especulações de que uma tempestade de magnitude semelhante ao Evento Carrington, se ocorresse hoje, poderia desencadear um colapso da internet, causando graves danos à infraestrutura elétrica e ameaçando a estabilidade da rede, inclusive com a possibilidade de destruir cabos submarinos que são vitais para o tráfego global da internet. Nas últimas semanas tem havido um aumento do medo na internet de que esse evento possa se repetir nos próximos 18 meses. Na medida que nos aproximamos de um novo pico de atividade solar em 2025. O Sol tem um ciclo de atividade que ocorre aproximadamente a cada 11 anos ou mais, durante o qual seu campo magnético se inverte completamente. Esse ciclo pode variar de duração, podendo durar entre 8 e 14 anos e apresenta variações significativas em sua intensidade, afetando a quantidade de atividade na superfície solar, incluindo erupções solares, manchas solares e ejeções de massa coronal. Essas ejeções geralmente ocorrem quando as estruturas altamente torcidas do campo magnético solar se rompem. Também conhecido como loops magnéticos, os cabos de fluxos contidos na coroa inferior do Sol são enfatizados por seu realinhamento espontâneo em uma configuração menos tensionada, um processo denominado reconexão magnética.
Esse fenômeno pode resultar na liberação súbita da energia eletromagnética, como explosões solares, geralmente acompanhadas pela aceleração explosiva do plasma longe do Sol. As maiores ejeções de massa coronal podem conter bilhões de toneladas de material solar e são lançadas do Sol a velocidades de até 3.000 km por segundo. Elas se expandem à medida que se afastam do Sol, e as maiores podem ocupar quase um quarto do espaço entre a Terra e o Sol quando alcançam o nosso planeta. Ao atingir a Terra, essas ejeções causam distúrbios no campo magnético terrestre e têm o potencial de afetar severamente as comunicações, incluindo a internet. Mas como exatamente o Sol poderia afetar a internet? Bem, para responder essa pergunta, é necessário compreender um pouco mais sobre os mecanismos envolvidos. Uma tempestade solar, por exemplo, proporciona uma demonstração em grande escala da lei de Faraday, que postula que a variação de um campo magnético resulta em uma mudança no campo elétrico local. Quando o plasma carregado de uma tempestade solar se aproxima do campo magnético da Terra, ele distorce e enfraquece o campo terrestre. Isso pode afetar negativamente os sistemas elétricos que estão conectados à Terra ou aterrados. De alguma forma, tipicamente, para fornecer um caminho de menor resistência em caso de falha elétrica, os sistemas elétricos são projetados para permitir que a corrente flua quando o campo geoeletromagnético da Terra muda. Isso pode resultar na entrada de corrente em sistemas elétricos por meio destes pontos de aterramento, causando curtos-circuitos de alta tensão, ou até mesmo a completa destruição desses dispositivos eletrônicos. A maioria das infraestruturas elétricas tem mecanismos para lidar com esses tipos de eventos, quando ocorrem em magnitudes normais. No entanto, falhas ainda podem acontecer em eventos de grande carga como esse. Em 13 de março de 1989, uma tempestade solar causou um blackout de 9 horas em toda a província de Quebec, no Canadá, quando a tempestade atingiu o sistema de transmissão de eletricidade da Hydro-Québec. A infraestrutura mais difícil de reparar em tais situações seriam os cabos submarinos que conectam a maior parte da nossa internet em todo o mundo. Normalmente, esses cabos são compostos por fibras óticas e elas transportam informações como luz e, portanto, são feitas de vidro, não de cobre, o que significa que, teoricamente, as tempestades solares não deveriam afetar a capacidade das fibras ópticas de transportar essas informações. No entanto, esses cabos submarinos também contêm fios elétricos de cobre intercalados periodicamente para alimentar os repetidores que amplificam os sinais de luz nas fibras ópticas. Esses sistemas eletrônicos podem ser afetados por períodos anteriores de atividade solar intensa. Observando a influência da atividade solar e avaliando os efeitos resultantes sobre os cabos submarinos, uma equipe de pesquisa do Google elaborou um estudo sobre a tensão exercida por esses eventos. A tempestade de 1989, conhecida por seu impacto devastador na rede elétrica de Quebec, serve como um exemplo marcante. As estimativas sobre um evento semelhante ao evento Carrington também estão disponíveis, indicando níveis extremos de tensão antes de danificar esses sistemas. Embora isso possa oferecer alguma sensação de segurança, outras pesquisas apresentam uma perspectiva diferente. Ao analisar as assinaturas deixadas por grandes explosões solares e ejeções de massa coronal em registros como o carbono 14 e em anéis de árvores e núcleos de gelo contendo berílio 10, descobriu-se que uma grande tempestade solar ocorreu cerca de 1000 anos atrás. Essa tempestade foi estimada em aproximadamente 20 vezes a atividade solar normal ou cerca de 10 vezes maior que o evento Carrington. Esse nível de intensidade está além da capacidade da resistência dos cabos submarinos mais profundos.
As estimativas variam, sugerindo que eventos deste porte podem ocorrer a cada 100 anos até uma vez por milênio, sendo estes últimos muito mais poderosos. Embora o atual ciclo solar, o ciclo 25, pareça seguir uma tendência de menor atividade comparada aos últimos 4 ciclos solares, não podemos subestimar a possibilidade de eventos extremos. Portanto, talvez seja prudente não subestimar os potenciais desafios que o ciclo solar atual pode nos trazer, especialmente considerando os eventos extraordinários que ocorreram ao longo da última década.